O pedido de urgência do PL da anistia chegou a 240 assinaturas de deputados. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, é quem encabeça a iniciativa. A gente sabe, tem visto todos os dias ele fazer grande esforço para captar essas assinaturas. A estratégia de Sóstenes é coletar ao menos 257, né? A gente já está sabendo que é o número necessário de assinaturas dos congressistas para que, então, o requerimento de urgência, para que o PL, o projeto de lei, seja pautado, seja colocado automaticamente, então, na ordem do dia. Mas nem isso garante, né, Adriana? Isso é bastante importante dizer. Na verdade, o presidente da Câmara, ele tem a prerrogativa, mesmo que alcance as 257, isso é um absurdo, né, gente? Do pedido de urgência? É uma loucura, né? Se você alcança a maioria dos congressistas dizendo que querem pautar, ainda assim fica na mão do presidente, Hugo Motta. Então, mas é óbvio que ao atingir esse número, a maior parte dos deputados dizendo, não, a gente quer pautar, fica difícil para o presidente continuar barrigando, mas é isso, infelizmente, que ele tem feito. Agora, impressionante o trabalho da oposição, né? Já são 240 assinaturas, então faltam apenas 17. Aqui é importante mostrar como é que estão as assinaturas por partido. Então, a gente consegue colocar um número de assinaturas, por exemplo, o PL, 88 dos já assinaram, né? Faltam só 4 que ainda não assinaram. Quem são esses 4 do PL? Pois é, quem são esses 4? Talvez os mesmos que aprovaram lá a urgência para aumentar o recurso do STF, né? Então, para dar mais assessores, aumentar cargos ali de assessores do STF. A gente sabe que, infelizmente, o maior partido da Câmara acaba elegendo, às vezes, alguns que não têm a mesma ideologia. Aí, na sequência, a gente vê o Progressistas, né, em que 67% dos deputados já apoiaram. É importante falar do Progressistas, União, Republicanos, PSD e PMDB, porque e MDB, porque eles estão bastante divididos, né? E lembrando que esses partidos têm ministérios, então eles têm o apoio ali ao governo federal e, ao mesmo tempo, tem uma parcela importante, a gente vê ali 67% no caso do PP e 43%, né, que é o menor no caso do MDB, mas ainda assim o partido está bem rachado. Então tem aquela turma que continua querendo ficar na base do governo e tem uma turma que já está na parte da oposição. Isso é importante também porque vê qual que é a força ou não do governo Lula, né? Vai além, eu acho que além de apenas a pauta da anistia, né? O Novo 100% dos deputados apoiam e a gente vê ali, inclusive, alguns partidos que tem muita gente de esquerda, né? O PSDB, Cidadania, também tem gente apoiando. Então, o próprio PSB ali, né? Tem um que está apoiando, né? Uma coisa impressionante. Então, assim, é impressionante o trabalho que a oposição tem feito aí, 240 assinaturas já até agora. Agora, lembrando, ainda que conquiste as 257, ou seja, que tenha a maioria dos deputados, vai depender do Hugo Motta. E o que o Hugo Motta está fazendo? Está procrastinando. Ele teve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro nessa terça-feira. O Bolsonaro queria saber qual que seria, né, a conduta dele depois que eles conseguissem a maioria. E pelo que as reportagens têm mostrado, a resposta do Hugo Motta foi que ele quer articular antes também com o STF e com o Executivo. Como assim? Não tem independência entre os poderes? A anistia é uma questão política. Ele vai falar com o STF, aí ele argumenta que pode ser que depois o STF, no fundo, declare a nulidade dessa anistia. Mas o que ele vai falar com o presidente Lula? O que ele precisa do aval do Executivo? O Executivo que é parte interessada, obviamente, é a principal parte interessada de que essa anistia não aconteça. Então, claramente, o Hugo Motta está tentando procrastinar. E tem uma outra notícia que saiu também agora, dizendo que, para procrastinar, o que ele está fazendo? Ele está com medo, porque já tem tantas assinaturas e desse corpo a corpo que a oposição está fazendo com os deputados, que ele suspendeu a reunião de líderes, olha só, e declarou que agora os deputados, a partir de hoje, já podem votar virtualmente.
Então, ele está suspendendo as comissões, permitindo voto virtual. Semana que vem a gente sabe que tem os feriados, né? Tem o feriado prolongado na sexta e depois na segunda. Então, já tem uma baixa adesão ali na Câmara. Então, ele prefere que todo mundo fique em casa para que não se assine essa urgência. Então, assim, claramente o Hugo Mota está tentando de toda maneira possível procrastinar, empurrar com a barriga. Para o próprio presidente Bolsonaro, ele teria dito, sim, que ele preferia criar uma comissão especial. Gente, criar comissão especial significa o quê? Inês é morta, entendeu? Deixar lá, né? Sem expectativa nenhuma do projeto avançar. Então, parabéns para a oposição aí que está fazendo esse trabalho, mas infelizmente até agora não parece que o presidente da Câmara tem se esforçado para tocar isso adiante. E aí a gente exibia aqui também algumas manifestações fora do Brasil, matéria da Revista Oeste, pedindo a aceleração na discussão da anistia, lembrando que a Marina lia aqui a legenda, mais de 70 deputados da base de Lula assinaram essa urgência do pedido, né, para que entre em discussão na Câmara. Então aqui, ó, a anistia ganha o mundo. Brasileiros realizam protestos em Londres, Nova York e Zurique. Mobilizações no exterior acontecem em apoio aos presos de 8 de janeiro e ampliam essa pressão por justiça no Brasil. Então, de qualquer forma, fica a expectativa de que esse PL da urgência, né, a lista com as assinaturas, o documento com as assinaturas para que seja pedida urgência na discussão do PL da anistia, na pautação. Não obrigatoriamente o assunto vai entrar em discussão, né, Paula? Mas pelo menos a pressão fica muito maior e o Hugo Mota fica mais difícil ele manter esse discurso de que o assunto não é urgente para ser discutido. É necessário, sim, até para colocar panos quentes, paz no país que espera respostas, né, e que grita pedindo por essas pessoas que estão sofrendo injustamente presas, né, tendo penas desproporcionais. E já acompanhamos aqui também matérias exclusivas do Christian Costa, nosso repórter, falando sobre os presos que estão enfermos, precisando de urgência na liberação, na revisão das suas condições. O Hugo Mota, ele não vai ter saída, ele vai ter que pautar, porque a oposição não vai desistir disso. O que a oposição vai fazer? Simplesmente desistir e deixar aquelas pessoas lá? Isso não vai acontecer. Então, o Hugo Mota, ele vai chegar um momento que ele não vai ter outra opção. Ele vai ter que seguir o que ele prometeu lá atrás, né? E que ficou com medo depois daquele jantar que aconteceu junto com os ministros do STF, que ele mudou completamente a opinião. Então, vai chegar um momento que ele vai estar numa encruzilhada, que não vai ter o que fazer. Então, Hugo Mota, não deixa chegar tão longe assim, pauta logo.